bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, tá claro? Hoje a gente vai trabalhar com um assunto que, nossa, é um tabu para muita gente e é a coisa mais simples do mundo. É até facinho demais de fazer. É transformar o número decimal em fração decimal. Gente, quando a gente coloca isso, o aluno quase surta. Os pais que vão ajudar os filhos em casa também quase surtam. Os alunos lá de séries mais avançadas também surtam e é tão simples. Então presta bem atenção que vocês vão gostar até de brincar de matemática. Vamos lá? Por exemplo, ó, 2,36 é um número decimal, certo? Qual é a técnica para transformar em fração decimal? Tão fácil. Se eu tirar a vírgula, qual é o número que eu leio? 236. Traço de fração. A quantidade de casas decimais me diz a quantidade de zeros que eu estou dividindo aquele número. Se eu estou dividindo por 10, se é decimal, é base 10. Então, se é decimal, ou eu divido por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000. Por isso que é decimal. Então, a quantidade de casas decimais me diz por quem eu estou dividindo. Se tem um zero, eu estou dividindo por 10. Se tem dois zeros, estou dividindo por 100. Mas como é que eu faço isso? Olha só. Primeira coisa, casa decimal é o que vem depois da vírgula da direita para a esquerda. Tá? Então, aqui está a vírgula. Quantas casas eu tenho? 2 casas. Se eu tenho 2 casas, eu vou dividir com 2 zeros, 100. Dividir por 100. Ai, Lili, tá muito fácil. Não é possível que seja isso. Qual é o número que eu leio sem a vírgula? 30.065, ok? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Aí, aquele desavisado vai lá e fala 2, porque ele não sabe se o depois é para a esquerda ou para a direita. Mas o brasileiro, nós não somos chineses, que chineses vêm daqui para lá. Nós somos brasileiros, não é isso? Nós somos ocidentais. Então, o que acontece? A casa depois da vírgula é sempre lendo no sentido da nossa leitura. Aqui é o que vem antes da vírgula e aqui é o que vem depois. Então, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3 casas. Então, 1, 2, 3 zeros. Eu dividi por 1000. Só isso? Ó, 4485,2. Qual é o número que eu leio sem a vírgula? 44.852. Ok? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Não são essas aqui que estão na frente da vírgula. Eu leio sempre da esquerda para a direita. Então, depois é o que vem depois da vírgula, certo? Então, tá aqui, ó. Uma casa, não é isso? Só o número 2 que é a minha casa decimal. Se eu só tenho uma casa, eu só tenho um zero. Então, eu dividi por 10. E para finalizar, porque é muito simples, qual é o número que eu leio se eu tirar a vírgula? 2, 4, 3, 8, 5, 7, 4. Ok? E aí eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Ah, Lili, você tem 3. Não, 3 são antes da vírgula. Eu estou falando depois da vírgula. Aqui está a vírgula. Antes e depois. Eu vou trabalhar com as casas que vêm depois. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu dividi por 10.000. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou dar um número decimal. Não, desculpa. Eu vou dar a fração decimal para vocês transformarem em número decimal. Ok? Aguardem só um instantinho. Bom, gente, não sei se vocês viram, eu troquei o título aqui, ó. Transformações da fração decimal no número. Então, vamos lá, olha. 256 divididos por 10. Quantos zeros eu tenho? 1 zero. Se eu tenho 1 zero, eu vou ter uma casa. Então, vai ser o 256 e a casa eu conto de trás para frente. Ou seja, da direita para a esquerda. 1 zero, uma casa. Só isso? 2 divididos por 100. Aí é que o bicho pega quando chega aqui. Aí é que lasca tudo, ferra tudo. Qual é o número que eu tenho? 2. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Então, eu vou precisar de 2 casas.
certo? Aí o que o aluno faz? Vírgula, 0, 0. Isso não existe. Aí o que o aluno faz? Eu falo, não, eu preciso de duas casas. Aí ele bota assim, ó, o 2, o 0, vírgula 0, duas casas. Isso também não existe. Eu preciso de duas casas decimais, sendo que a última casa é desse número que está aqui. Esse é o segredinho que as pessoas esquecem de falar, porque o professor é assim, o professor, ele já sabe. Então ele vai lá e bota, ele não pensa que o aluno está todo enrolado, que ele não consegue entender. Então às vezes a gente tem que falar tão claro, tão claro, tão claro, tão claro, porque é tão surreal aquela dúvida do professor, mas para o aluno aquilo é desse tamanho. Então a gente tem que ir lá explicar exatamente aquilo que ele não sabe. E de repente ele não sabe nem que não sabe nem como perguntar. Então vamos lá. É 2 sobre 100. Eu tenho que escrever um número com duas casas decimais, terminando sempre com os números que estão aqui em cima. Então, ó, 2, 0, 0. Duas casas decimais terminando com o 2. Se eu fosse reescrever isso aqui em fração, qual é o número que eu leio? Fazer tipo a prova dos 9. Qual é o número que eu leio sem a vírgula? 2. Quantas casas eu tenho? 2. 100. Vê se isso aqui não é igual a isso aqui. Tranquilo? Outro exemplo. 23 divididos por 100. Quantos zeros eu tenho? 2. Então eu vou escrever o número 23, que já vão ser as minhas duas casas. Porque eu tenho 2 zeros e já tenho os dois algarismos para casa. Então, vírgula, 0. Ok? Mas se eu escrevesse assim, ó. 23, olha para cá, divididos por 1000. Oxi. Quantos zeros eu tenho? 3 zeros. Eu vou precisar de 3 casas, já contando com esse 23. Então, ó, 23, uma casa, duas casas, 3 casas e o 0 na frente. Eu sempre escrevo de trás, na hora que eu vou escrever o decimal é de trás para frente. Vou apagar aqui rapidinho para ter mais um espacinho para a gente treinar mais um pouco. 7 divididos... Eita, que 7! 7 divididos por 1000. 3 zeros. Eu tenho que ter 3 casas e a última casa é de trás para frente. Então aqui é o 7. Gente, eu cismei que tem traço de fração. Vamos lá. Eu tenho que ter 3 casas e a última casa é o número que está aqui em cima. Então é 7, é a última. 1, 2, 3. A Lili ainda tá confuso. Vamos treinar mais um pouquinho. 28 divididos por 1000. Então vamos lá. 28, 1000 são 3 zeros, 3 casas. Uma casa, duas casas, 3 casas, 0, vírgula. Aí, Lili, 28 divididos por 10. 1 zero, uma casa. 28, uma casa de trás para frente, 2,8. Ok? 28 divididos por 10.000. Eu vou manter o 28. Quantos zeros eu tenho? 4 zeros. Então, eu vou ter que ter 4 casas de trás para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e o 0 na frente. Tá claro? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam, ajudem a divulgar o canal para a galera que está sempre com dúvida, principalmente o número decimal, que parece que é um bicho de 7 cabeças e não é. E assim, me ajudem a mostrar que matemática não morde. Tá claro? Ó, muito obrigada. Beijo!